Pai me culpou por arruinar seu casamento antes mesmo de eu nascer, então ele se recusou a me levar até o altar porque queria estar com sua filha verdadeira durante o casamento. Minha mãe e meu pai tiveram minha irmã, Erika, quando eram bem jovens, o que significa que ela praticamente cresceu junto com eles de certa forma. Por muito tempo, eram só os três, quase como uma pequena equipe. Como meus pais sempre foram altamente orientados para a carreira, eles cultivaram essa mesma ambição em Erika desde cedo. Os três pareciam compartilhar uma espécie de foco mútuo no sucesso, sempre se esforçando para mais em suas carreiras e aproveitando a vida ao máximo. Mas com esse tipo de foco vem seu próprio conjunto de desafios, e as coisas nem sempre foram tão suaves quanto pareciam do lado de fora. Antes de eu entrar em cena, as coisas começaram a ficar difíceis entre meus pais. Ambos estavam tão concentrados no trabalho que isso começou a afetar o relacionamento deles. Meu pai, por algum motivo, começou a suspeitar que minha mãe poderia estar tendo um caso. Na época, eles pararam de sair para encontros ou passar tempo de qualidade juntos. Então, acho que as inseguranças do meu pai acabaram levando a melhor sobre ele quando, na realidade, minha mãe não estava saindo com mais ninguém. Ela estava apenas atolada de trabalho, equilibrando seu trabalho exigente com a responsabilidade de cuidar de Erika e administrar a casa. O peso de tudo isso deve ter sido exaustivo para ela. Não é surpresa que as coisas entre eles tenham ficado tensas com toda essa pressão. Um dia, minha mãe desmaiou do nada em seu escritório. As pessoas presumiram que poderia ter sido devido ao estresse extremo do trabalho. No entanto, quando ela foi levada às pressas para o hospital, os médicos descobriram que ela estava grávida de 3 meses de mim. A parte mais louca era que ela nem tinha percebido. Entre as intensas demandas de seu trabalho, administrar a casa e cuidar de Erika, parece que os sinais de sua gravidez simplesmente passaram despercebidos. Mas a verdadeira tempestade veio quando meu pai ouviu a notícia. Sua reação inicial não foi de excitação ou surpresa, foi descrença e não do tipo bom. Ele se recusou terminantemente a acreditar que o bebê que minha mãe estava carregando era dele. Essa acusação atingiu duramente minha mãe. Ela estava sendo injustamente acusada de algo tão doloroso quanto infidelidade. Eles discutiram amargamente, minha mãe se defendendo, insistindo que nunca tinha sido infiel. Mas parecia que meu pai estava muito envolvido em suas próprias suspeitas para ouvir. Erika, que tinha idade suficiente para testemunhar tudo, me contou que meu pai até se mudou naquela mesma noite. Ele disse à minha mãe que não voltaria para casa até que ela pudesse provar que eu era dele, quando os resultados do DNA finalmente voltaram, confirmando que eu era de fato filha do meu pai. Ele ficou pasmo. Meus avós paternos ficaram furiosos com ele depois disso. Eles o atacaram por ser um marido tão terrível, por duvidar da minha mãe, que não tinha feito nada além de permanecer leal e carregar o peso da família nos ombros. Eles ficaram ao lado da minha mãe, chamando o filho pela falta de confiança e fé nela. Depois de enfrentar a ira dos próprios pais e perceber o quão profundamente ele havia machucado minha mãe, meu pai não teve escolha a não ser implorar o perdão da minha mãe. Ele eventualmente voltou a morar conosco por nossa causa, mas as coisas nunca mais foram as mesmas entre eles. Daquele ponto em diante, minha mãe deixou claro para ele que a dinâmica do casamento deles iria mudar. Ela sempre foi a única a ir além, assumindo mais do que sua cota justa de responsabilidades tanto no trabalho quanto em casa. Mas depois de tudo o que aconteceu, ela percebeu o quão preciosa sua vida era. Ela não estava disposta a continuar carregando esse fardo sozinha. Ela disse ao meu pai, em termos inequívocos, que ele tinha que se esforçar em casa. Se ele não fizesse isso, ela estava preparada para ir embora. Não era apenas um aviso, era uma mudança de poder no relacionamento deles. Meu pai, que não tinha escolha a não ser reconhecer seus erros, teve que ceder a todas as exigências dela. Daquele ponto em diante, as coisas foram diferentes. Eles podem ter se reconciliado, mas a confiança entre eles tinha sido quebrada, e minha mãe não estava mais disposta a ir além para manter tudo junto sozinha. Por essa mesma razão, meu pai sempre pareceu carregar essa crença de que eu era de alguma forma a causa dessa fratura no casamento deles. Ele acredita que foi por minha causa que o casamento deles nunca mais foi o mesmo. Eu sei que parece quase inacreditavelmente infantil, mas é exatamente assim que ele opera. Na mente dele, é como se a minha existência tivesse desencadeado o desenlace do relacionamento deles. Como se eu fosse a razão pela qual ele suspeitava da minha mãe em primeiro lugar e a razão pela qual o casamento deles mudou completamente depois. Desde que nasci, ele guarda esse rancor bizarro contra mim e sempre me excluiu de sua vida. É difícil explicar, mas meu pai é incrivelmente manipulador dessa forma.
Na frente dos outros, ele finge ser gentil, agradável e até mesmo afetuoso comigo quando outras pessoas estão por perto. Mas no momento em que somos só nós dois ou mesmo só a mãe ou Erika, a atitude dele em relação a mim muda completamente. Ele me trata com tanta frieza, como se eu nem devesse existir. É como apertar um interruptor. Sempre senti sua antipatia por mim desde que eu era criança. Até minha irmã, Erika, lembra o quão distante e negligente ele era quando eu nasci. Ela me contou histórias de como às vezes, quando eu chorava, meu pai simplesmente me deixava em paz, sem fazer nenhum esforço para me confortar, me abraçar ou mesmo reconhecer que eu estava chateada. Ele deixaria tudo isso para minha mãe Erika ou a babá. Era como se ele tivesse decidido desde o começo que eu não era a responsabilidade dele, que eu era uma adição desnecessária às suas vidas. Ele sempre me fez sentir como um fardo, como se eu não pertencesse ali, e esse sentimento ficou comigo desde que me lembro. A única vez que ele parecia tomar conhecimento de mim era quando eu me destacava em alguma coisa, particularmente na escola. No ensino médio, eu me tornei essa ardente pessoa que agradava as pessoas, buscando desesperadamente a aprovação do meu pai da única maneira que eu sabia, por meio das minhas realizações. Eu trabalhava incrivelmente duro só para tirar boas notas porque sabia que essa era a única coisa que o faria me reconhecer. Era como se a atenção dele tivesse um preço, eu tinha que atuar, eu tinha que ser excepcional, ou então eu era invisível para ele. Não era sobre amor ou conexão, era transacional. E eu passei tantos anos perseguindo essa aprovação, esperando que fosse o suficiente para fazer ele me ver, mas no fundo, eu sempre soube que não importa o quão bem eu me saísse, eu nunca poderia mudar a maneira como ele me via. Conforme fui crescendo e fui para a faculdade, lentamente comecei a perceber que não importava o quanto eu trabalhasse ou quão bem eu me saísse academicamente. Eu sempre seria comparado de forma negativa com minha irmã. Não importava quantas boas notas eu trouxesse para casa, ou quanto esforço eu colocasse para tentar agradar ele. Mesmo assim, eu nunca me ressenti da minha irmã por isso. Erika e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento, e sou muito grata a ela. Por causa da grande diferença de idade entre nós, ela sempre me tratou quase como se fosse sua própria filha. Ela é incrivelmente amorosa, cuidadosa e protetora comigo. Erika sempre tentou garantir que eu me sentisse incluída, amada e valorizada. Embora eu não a culpe por nenhum comportamento do meu pai em relação a mim, no fundo, às vezes sinto um pouquinho de inveja por ela conseguir ter um bom relacionamento com nosso pai de uma forma que eu nunca consigo. Erika e meu pai têm esse vínculo próximo, sua própria conexão especial da qual sempre estive do lado de fora. Acho que parte de mim sempre ansiou por esse mesmo tipo de relacionamento com ele. Mas não importa o quanto minha mãe pressionasse meu pai para me incluir, ele nunca o fez de verdade. Ele sempre me fez sentir como uma estranha, como se eu não pertencesse àquela parte do mundo deles. Depois que me formei na faculdade, percebi que tinha passado grande parte da minha vida correndo atrás da atenção do meu pai, buscando desesperadamente a aprovação que nunca veio, e isso era desgastante. Eu estava exausta de sempre sentir que não era o suficiente. Então, tomei a decisão de parar. Parei de correr atrás do meu pai. Comecei a fazer terapia, onde finalmente pude confrontar toda a dor e frustração que carreguei por tanto tempo. A terapia me ajudou a trabalhar meus sentimentos de abandono e exclusão, e me permitiu começar a me curar. Conforme me concentrei mais em mim mesma, comecei a colocar minha energia em coisas que realmente importavam para meu crescimento pessoal e minha carreira. Eu me dediquei ao meu trabalho por anos. Não foi fácil e levou tempo, mas cheguei a um ponto em que não preciso mais da validação do meu pai como antes. Encontrei paz ao aceitar que talvez eu nunca tenha um relacionamento que sempre quis com ele. 3 anos atrás, João entrou na minha vida e tudo mudou para melhor. Ele é charmoso, alto e desde o momento em que nos conhecemos, simplesmente nos demos bem. Não demorou muito para nos apaixonarmos. João tem sido minha rocha, sempre me apoiando e me encorajando a crescer. O que eu mais amo nele é que ele sabe tudo sobre a história da minha família, todos os altos e baixos, especialmente o relacionamento complicado que tenho com meu pai, e não me julga. Na verdade, ele não gosta muito do meu pai e honestamente eu não o culpo. Sempre que João teve que encontrar meu pai durante eventos familiares, como almoços ou reuniões, ele geralmente o ignora. Assim como meu pai me ignorou pela maior parte da minha vida. Acho que essa é a sua maneira sutil de me defender. Se eles alguma vez conversam, é muito superficial, com João dando respostas educadas. Meu pai nunca me disse nada sobre o comportamento de João, provavelmente porque ele não quer reconhecer que João está simplesmente tratando ele do jeito que ele me tratou todos esses anos.
Alguns meses atrás, João me pediu em casamento e eu disse sim. Desde então estamos em modo de planejamento de casamento completo, animados com este novo capítulo de nossas vidas juntos. Tanto João quanto eu temos ótimos empregos, e sempre estivemos na mesma página sobre permanecer sem filhos. Então isso nos deu a liberdade financeira para planejar o casamento dos nossos sonhos sem nos preocupar com despesas futuras. Conseguimos reservar muito dinheiro para fazer deste dia uma grande celebração, convidando toda a nossa família e amigos, mesmo aqueles que moram longe, para vir e fazer parte disso. Estamos ambos realmente ansiosos para ter um dia em que possamos celebrar nosso amor e tudo o que construímos juntos, cercados pelas pessoas que mais significam para nós. Parece o começo perfeito para o resto de nossas vidas. Durante o planejamento do casamento, minha mãe continuou insistindo que eu deveria pedir ao meu pai para me levar até o altar, o que foi algo em que pensei brevemente, mas nunca me senti realmente confortável. Dada a relação complicada que sempre tive com meu pai, eu simplesmente não queria que ele tivesse esse papel no meu dia especial. Não parecia certo, e a ideia dele me levar até o altar não tinha o valor sentimental que poderia ter para os outros. Em vez disso, eu queria que meu tio, irmão da minha mãe, fosse quem me levasse até o altar. Meu tio é uma das minhas pessoas favoritas no mundo, logo depois da minha mãe e da Erika. Ele sempre foi uma presença tão divertida e solidária na minha vida, e sempre senti uma conexão especial com ele. Ele esteve lá para mim de maneiras que meu pai nunca esteve, e a ideia de ter ele ao meu lado em um dia tão importante simplesmente fez sentido para mim. Parecia natural e adequado para ele ser o único a me conduzir a este novo capítulo da minha vida. No entanto, quando eu disse à minha mãe que queria pedir ao meu tio para fazer as honras, ela não aceitou bem. Ela começou a reclamar um pouco, dizendo que seria insensível pedir ao meu tio quando meu pai ainda estava vivo. Ela estava preocupada sobre como isso pareceria para o resto da família, dizendo que todos achariam estranho e questionável se eu escolhesse alguém além do meu pai para um papel tão tradicional. Quando minha mãe continuou insistindo, eu relutantemente cedi aos desejos dela e concordei em pedir para meu pai me levar até o altar, mesmo que não fosse o que eu realmente queria. Eu sabia que era importante para ela, e parte de mim só queria evitar mais conflitos ou dramas que levassem ao casamento. Mas quando finalmente pedi ao meu pai, sua reação foi muito pior do que eu esperava. Em vez de ficar tocado ou mesmo considerar o gesto, ele agiu como se eu tivesse perguntado algo profundamente ofensivo. Ele me disse diretamente que nem sequer tinha considerado me levar até o altar porque, em suas próprias palavras, ele realmente não me via como sua filha de verdade. Ouvir essas palavras, embora dolorosas, não foi exatamente chocante porque eu já o tinha ouvido dizer coisas semelhantes antes. Fiquei quase insensível à frieza dele ao longo dos anos. Apenas suspirei e tentei prosseguir com a conversa, explicando como a mãe se sentia e o quanto isso significaria para ela. Pensei que talvez se eu enquadrasse dessa forma, como não era nem sobre ele ou eu, mas sobre o que a mãe queria, ele poderia amolecer ou pelo menos concordar pelo bem da harmonia familiar. Mas meu pai apenas deu de ombros completamente indiferente e continuou argumentando que a única filha que ele queria que caminhasse até o altar era Erika. Para contextualizar, Erika foi muito clara com todos que planeja permanecer solteira para o resto da vida. Ela recusou a ideia de casamento completamente, o que aparentemente tem sido uma dor de cabeça para meus pais por um longo tempo, embora essa seja uma outra história. Independentemente da decisão dela de permanecer solteira, o fato de meu pai poder dizer tão diretamente que ele só considerava Erika como sua filha por algo tão simbólico quanto caminhar até o altar realmente cortou fundo. Ele continuou casualmente sugerindo que eu realmente não precisava de ninguém para me levar até o altar, pois era tudo apenas uma tradição sem sentido. As palavras dele só confirmaram o que eu sempre soube, que eu nunca teria um momento pai e filha, nem mesmo durante meu casamento. Não discuti muito depois disso. Depois de voltar para casa, decidi seguir meu coração e pedir ao meu tio para me levar até o altar. Quando o abordei com o pedido, ele ficou absolutamente emocionado. Ele disse sim imediatamente, animado e honrado por fazer parte de um momento tão importante na minha vida. Sua felicidade genuína me fez sentir tão segura sobre minha decisão, e eu sabia que era a escolha certa. Também falei com Erika e minha mãe sobre minha conversa com meu pai e como ele se recusou a me levar até o altar. Ambas ficaram decepcionadas com ele, embora não totalmente surpresas, dado seu comportamento ao longo dos anos. Erika especialmente estava frustrada porque ela sempre foi mais consciente de quão mal meu pai me tratou.
Ambos concordaram que se meu pai não quisesse estar lá para mim dessa forma, então pedir ao meu tio seria uma ótima ideia. Foi uma cerimônia tão linda, e eu não poderia ter pedido uma pessoa melhor para estar ao meu lado. O amor e a alegria naquele momento pareciam avassaladores, e quando João e eu lemos nossos votos, não havia um único olho seco na sala. Todos ficaram tão comovidos com a emoção e sinceridade de nossas palavras. Foi um daqueles raros momentos em que tudo pareceu perfeito, como o ápice de todo o amor e esforço que colocamos em nosso relacionamento. Meu pai compareceu ao casamento, mas ele mal interagiu com João ou comigo. Ele não veio nos parabenizar e manteve distância, quase como se nem estivéssemos lá. Tentei não deixar que isso estragasse meu dia. No entanto, parece que outros convidados parecem ter notado o comportamento estranho do meu pai em relação a mim, porque depois do casamento, se espalhou a notícia de que ele se recusou a me levar até o altar. Não tenho certeza se foi Erika, minha mãe, ou meu tio que contou às pessoas, mas quem quer que tenha sido, eles definitivamente garantiram que todos soubessem a verdade. Desde então, meu pai tem recebido uma bronca de vários familiares e convidados. Aparentemente, eles o criticam abertamente. Ouvi tudo isso da minha mãe. Tenho que dizer que é interessante ver como meu pai está finalmente sendo responsabilizado por tantas pessoas na família. Eu pensei que eventualmente isso passaria, no entanto, na semana passada, meu pai começou a me deixar mensagens de voz, me perguntando se eu poderia esclarecer a todos como ele sempre esteve lá para mim o melhor que podia, já que ele estava recebendo muito ódio. Ele queria que eu começasse a dizer às pessoas que fui eu quem não pedi para ele me levar até o altar. Obviamente me recusei a fazer isso. Eu não iria mentir por ele ou tentar consertar sua imagem. Depois de algumas tentativas de me convencer, ele pareceu desistir, então pensei que talvez ele tivesse aceitado a situação e seguido em frente. Hoje, ele entrou em contato comigo, e dessa vez exigiu que eu limpasse seu nome porque ele estava perdendo relacionamentos com as pessoas por causa do que estava acontecendo desde meu casamento. Ele continuou dizendo como essa desavença com os membros da família acabaria afetando o futuro casamento de Erika. Ele me disse que estava começando a ficar preocupado com a forma como as coisas estavam indo para ele. Se Erika se casasse, ela poderia nem mesmo pedir para ele levar ela ao altar, e que minha birra para não esclarecer as coisas estava arruinando tudo para ele. Fiquei extremamente brava quando ouvi isso. Meu pai nenhuma vez se desculpou comigo ou reconheceu que o que ele fez comigo foi errado. Em vez disso, ele só estava preocupado consigo mesmo e com seu relacionamento com sua querida filha, Erika. Ele parecia preocupado com o que ela poderia ou não fazer no futuro hipotético. Eu disse firmemente a ele que não daria a ele o que ele queria. Lembrei-lhe de que, como ele nunca me viu como sua filha, como ele havia deixado dolorosamente claro para mim várias vezes, ele não tinha o direito de fazer essas exigências ou mesmo entrar em contato comigo mais sobre isso. Eu disse a ele firmemente que não iria limpar seu nome, e que ele precisava lidar com esse problema sozinho. Afinal, suas ações erradas levaram à maneira como todos o veem agora, e eu não iria limpar uma bagunça que ele criou. Desde a tarde, ele está me bombardeando com mensagens tentando me fazer sentir culpada, dizendo coisas como quão injusto é que todos na família agora o vejam de forma negativa, e como estou dificultando sua vida sem motivo. Ele está agindo como se fosse a vítima em toda essa situação, ignorando completamente os anos de negligência emocional e mágoa que ele me causou. Atualização 1. Meu marido conversou com meu pai hoje e pediu para ele recuar. João deixou claro para meu pai que ele concordava com todos na família chamando ele de vagabundo, porque é exatamente quem ele é. Meu marido acredita que meu pai é uma figura inútil na minha vida que nunca realmente contribuiu com nada de bom. João disse firmemente ao meu pai que se ele tivesse mais algum problema comigo, ele deveria entrar em contato com ele em vez de me incomodar. Desde então, meu pai tem tido muito medo de me enviar mais mensagens. Atualização 2. Para todos que têm perguntado por que minha mãe e Erika deixaram as coisas passarem em relação ao tratamento que meu pai me deu, quero esclarecer que elas sempre ficaram do meu lado. No final das contas, embora elas nunca tenham deixado as coisas passarem com ele, elas também não conseguem controlar totalmente o comportamento do meu pai em relação a mim. Agora, chegando à atualização real, decidi ter uma conversa com minha mãe sobre tudo e dizer a ela exatamente como sempre me senti em relação ao meu pai. Expliquei a ela em detalhes o quão difícil tinha sido para mim crescer com um pai que me ressentia tanto, e embora eu tivesse tentado ignorar isso por anos, agora que eu era uma mulher adulta e casada, eu estava cansada de meu pai ainda me tratar como lixo.
Contei à minha mãe como ele me culpava desde o meu nascimento por algo que estava além do meu controle, e no final das contas, parecia que eu tinha crescido sem uma figura paterna a vida toda. Ao ouvir isso, ela chorou e implorou por meu perdão. Ela se desculpou por não me proteger mais e admitiu que deveria ter me defendido melhor. Eu também disse à minha mãe que, embora meu pai tivesse parado de me enviar mensagens por enquanto, não havia garantia de que ele não começaria a me importunar novamente. Então ela precisava falar com ele e pedir que ele recuasse, pois suas palavras estavam começando a afetar minha saúde mental. No final, minha mãe me deu um grande abraço e me garantiu que resolveria o problema com ele imediatamente. Acontece que ela, junto com Erika, meu tio e até meus avós paternos, encenaram uma intervenção para meu pai. Pelo que eu entendi, todos eles o confrontaram sobre como ele estava me maltratando sem nenhuma razão válida. Eles deixaram claro que ele estava completamente errado por me culpar todos esses anos quando ele deveria ter se culpado por ser tolo o suficiente para duvidar de sua esposa leal. Embora eu não tenha conhecimento dos detalhes exatos que foram ditos durante aquela intervenção, deve ter sido bem sério porque a atitude do meu pai mudou depois. Após aquela intervenção, meu pai entrou em contato comigo novamente, mas dessa vez com um pedido de desculpas sem entusiasmo. Tenho certeza de que ele foi forçado a fazer isso. Ele reconheceu seus erros, mas não assumiu exatamente a responsabilidade total por eles. Ele admitiu que, por mais que não consiga evitar não gostar de mim, ele vai guardar esses sentimentos para si mesmo daqui para frente e parar de me incomodar com isso. Ele então se desculpou por se recusar a me levar até o altar e prometeu que nunca mais me pediria para limpar seu nome com o resto da família. Decidi aproveitar a oportunidade para estabelecer um limite firme com ele de uma vez por todas. Disse ao meu pai que, para o bem da minha paz mental, eu o cortaria. Eu não estava disposta a me envolver com alguém que me machucou tão profunda e repetidamente. Ele aceitou minha decisão sem muita resistência. Atualização 3. Já faz 7 meses que cortei meu pai da minha vida. Embora eu ainda veja minha família, faço questão de evitar qualquer evento em que meu pai esteja presente e felizmente ele faz o mesmo. Acontece que há 4 meses, Erika também cortou o relacionamento com o pai. Ela se mudou para uma nova cidade e então o bloqueou de todos os lugares. Erika me disse que sempre se sentiu mal e culpada por ele sempre ter tratado ela melhor do que eu e que estava pensando em cortar ele por um tempo. A mudança pareceu dar a ela o novo começo que ela precisava para se libertar dele. Minha mãe mencionou o quão perturbador isso foi para meu pai quando ele descobriu que Erika não queria mais ter um relacionamento com ele. Mas não há nada que ele possa fazer sobre isso agora. Tenho que dizer que hoje em dia me sinto muito mais leve e feliz. Por anos carreguei o fardo de tentar ganhar a aprovação do meu pai, de tentar entender por que eu nunca fui boa o suficiente aos olhos dele. Mas cortar laços com ele foi a decisão mais saudável para mim, e é algo que eu queria ter feito antes. Atualmente tenho me concentrado totalmente na minha vida, no meu casamento e nas pessoas que realmente me amam e me apoiam. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!